Olá, galera! Na aula de hoje iremos falar sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, afirma que para toda força de ação que é aplicada em um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua com a mesma direção, mas em sentido oposto. Por meio da terceira lei de Newton, é possível perceber que todas as forças formam-se e cancelam aos pares. Ou seja, quando um corpo A faz força sobre um corpo B, e esse corpo B resiste à aplicação dessa força por meio da reação que atua sobre o corpo A. As forças de ação e reação possuem intensidades iguais e sentidos opostos, e atuam sobre corpos diferentes. Além disso, essas forças produzem aceleração no corpo A e no corpo B. No entanto, se olharmos para o corpo A e o corpo B como um único sistema de corpos, veremos que as forças de ação e reação cancelam-se. E por esse motivo que dizemos que a força de ação e reação são internas. Considerando dois patinadores de gelo, o A e o B, posicionados em um solo plano, não havendo qualquer força de atrito. Se o patinador A empurra o patinador B, ambos se afastam, uma vez que a força de ação e reação atuam em corpos diferentes e em sentidos opostos. Apesar de que a força de ação e reação sejam iguais, a aceleração adquirida por cada um dos patinadores é diferente, pois depende das suas massas. A ideia de que a força de ação e reação têm a mesma intensidade pode ser um pouco intuitiva. Para tentar entender isso melhor, imagine uma situação em que um caminhão está em movimento. Vou desenhar aqui um caminhão, eu não sei desenhar, mas vou tentar. É um carrinho, mas tudo bem. Ele está em movimento e atinge uma pluma. Vou botar aqui, que é uma peninha. A força que o caminhão faz sobre a pluma é igual à força que a pluma faz sobre o caminhão. Contudo, a aceleração produzida sobre o caminhão é muito pequena, em razão da sua grande inércia, da sua grande massa. E por isso que o efeito das forças de reação é muito mais expressivo em corpos de menor massa. Por ele ter uma maior massa, uma maior inércia, ele não recebe tanto o efeito da reação. Já a pluma, né, ela recebeu total o efeito da reação que o caminhão atuou sobre ela. De modo similar, a Terra nos puxa para baixo e nós puxamos a Terra para cima, com a mesma intensidade. Porém, a aceleração que é produzida sobre nós é muito maior do que naquela que é produzida sobre a Terra. Considerando as forças internas e externas que existem sobre o corpo, temos a seguinte situação. Uma pessoa é deitada no interior de um veículo estacionado, livre para se mover em uma rua plana. A pessoa pode aplicar forças contra qualquer uma das partes internas do veículo em que se moverá. Isso acontece porque a força feita pela pessoa sobre o veículo é igual à força que o veículo faz sobre a pessoa. Toda força que ela aplica, toda força que um corpo aplica sobre outro, ele volta com a mesma intensidade, só que com sentidos opostos. Essa análise pode ser aplicada a toda a matéria que se encontra em um estado sólido, por exemplo. Em uma barra metálica com as forças de atração entre os átomos, cancelam-se aos pares, de modo que seu formato permanece sempre o mesmo. Não há motivo para que, em algum momento, essas forças deixem de ser canceladas mutuamente. Por isso, somente forças externas são capazes de realizar alguma mudança no estado de movimento dessa barra, para deformá-la e etc. Para formular a terceira lei de Newton, a gente expressa matematicamente
Dizemos que a força de um corpo A que faz sobre um corpo B, a força de A em B, é igual em intensidade do que a força de B faz sobre o corpo A. É igual à força de B que atua sobre o corpo A. No entanto, como as duas forças atuam na mesma direção, mas em sentidos opostos, os seus sinais são diferentes. Para a formulação, temos que a força de A exercida em B é igual à intensidade, só que com o sinal negativo, porque o sentido da força de B, que é aplicada em A, é oposta à força de A, que é aplicada em B. Como a força peso ela está atuando na mesma intensidade que a força normal, porém elas estão em direções diferentes. A direção é totalmente diferente do sentido. O sentido é de baixo para cima, já é de um lado para o outro. Já a direção é na horizontal, na vertical ou na diagonal. Como podemos ver, não está muito bem aqui no desenho, mas a força-peso, ela tem a direção vertical e a força normal, ela tem uma direção horizontal. Eles têm direções opostas, então elas não se cancelam completamente. Portanto, esse bloco ele vai se movimentar, ao contrário desse que está na horizontal. Concluindo essa parte teórica, vamos dar início à resolução de exercícios. A questão 1 diz: após estudar a terceira lei de Newton, um estudante concluiu que um cavalo, ao tentar puxar uma carroça, não deveria sair do lugar, já que o cavalo faz uma força sobre a carroça e vice-versa. A respeito dessa observação, marque a alternativa correta. A. O estudante está correto, sendo esse um tipo de problema que Newton não conseguiu resolver. B. O estudante está errado, pois a força de atrito entre as patas do cavalo e o solo é a responsável pelo movimento. Letra C. O estudante está correto e não há uma lei de física que possa explicar esse fato. Letra D. O estudante está errado, pois as forças aplicadas têm a mesma intensidade, mas atuam em corpos diferentes. Sendo assim, não haverá equilíbrio e a carroça vai se movimentar. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra D, já que a terceira lei de Newton ela assume que as forças de ação e reação possuem o mesmo valor, a mesma intensidade, porém atuam em corpos diferentes. Então, não haverá equilíbrio e o movimento será possível. Agora vamos para a questão 2. Por que, de acordo com a terceira lei de Newton, não seria possível utilizar uma aeronave dotada de hélices no espaço? Porque as leis de Newton são válidas somente na Terra, por conta da gravidade zero do espaço. Letra C. No espaço, não existe ar para ser empurrado pela hélice, logo a aeronave não poderá ser impulsionada para frente. Pela terceira lei de Newton, a hélice empurra o ar e, consequentemente, a aeronave é empurrada para frente. D. No espaço, somente é válida a lei da inércia. E última questão, no espaço somente é válida a segunda lei de Newton. A alternativa correta para essa questão é a alternativa C, porque o princípio que explica o funcionamento das aeronaves dotadas de hélice é a terceira lei de Newton. E o ar é empurrado pelas hélices e, por consequência, a aeronave é empurrada para frente. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, sabendo que a próxima aula é sobre trabalho e energia.